Imagine isso. Você está em uma sala cheia de gente. Todos parecem se divertir, rir de piadas banais, comentar sobre o último programa da TV ou a promoção da semana no supermercado. Mas você sente como se estivesse em outro planeta. Seu olhar vagueia para além da conversa, para algo invisível, algo que ninguém parece notar. Enquanto os outros vivem no conforto da superfície, você sente o peso esmagador das profundezas. Por que você não consegue simplesmente relaxar? Por que, em vez de rir, sua mente analisa cada gesto, cada palavra, cada detalhe insignificante que passa despercebido para os demais? Você pensa, será que eles estão realmente felizes ou apenas anestesiados? Mas logo esta pergunta se transforma em outra, ainda mais perturbadora. E se eu for incapaz de ser feliz justamente porque enxergo demais? Esse é o paradoxo cruel da inteligência profunda. O mesmo dom que permite decifrar as complexidades do mundo é também a maldição que o expõe às suas contradições mais dolorosas. Talvez você já tenha sentido isso. A incapacidade de se satisfazer com respostas simples. Quando criança, não bastava assentar que o céu era azul, você queria saber por quê. Não bastava ouvir que a vida tinha sentido, você precisava encontrá-lo por si mesmo. E cada tentativa parecia abrir ainda mais abismos. A mente afiada é como uma lâmina que não sabe parar de cortar. Ela não distingue entre o que é útil e o que é desfrutivo. Corta certezas, ilusões, tradições. E, no processo, corta também o véu frágil que sustenta a normalidade. Para muitos, a ignorância é um bálsamo. Para você, impossível. E aqui está a grande contradição. Todos parecem querer ser mais inteligentes, mais conscientes, mais despertos. Mas será que suportariam o fardo que vem junto? Será que sobreviveriam ao silêncio incômodo das noites em que você se pergunta se tudo o que faz tem algum valor real? Pense nos momentos em que você observa os outros seguindo suas rotinas automáticas, aceitando regras sem questionar, vivendo como se houvesse um manual invisível que dita o que vestir, quando sorrir, o que acreditar. Para eles, isso parece suficiente. Para você, intolerável. Você percebe a artificialidade, o teatro social, a vaidade disfarçada de virtude. E quanto mais percebe, mais distante se sente. É aqui que nasce o sofrimento peculiar da mente lúcida. Ela não consegue se perder completamente na ilusão, mas também não consegue viver sem ela. Afinal, como atravessar a vida sem se apoiar em narrativas? Como suportar a existência nua, crua, despida de todas as fantasias reconfortantes? Nietzsche uma vez escreveu que a consciência é a maldição do homem. Não no sentido de que pensar seja ruim, mas porque quanto mais profunda é a consciência, mais ela arranca as camadas de proteção contra o desespero. Aquele que vê demais é condenado a carregar fardos que os outros sequer imaginam que existem. E então surge a pergunta que talvez nunca tenha saído da sua cabeça. Será que vale a pena ser tão consciente? Será que a inteligência é, de fato, um presente ou é apenas um mecanismo cruel da natureza que o torna capaz de compreender a dimensão do sofrimento humano sem nunca escapar dele? Talvez você já tenha sentido inveja da leveza dos ingênuos, da alegria simples de quem acredita sem hesitar, de quem ama sem analisar, de quem trabalha sem questionar o sentido de tudo. Mas essa leveza lhe parece inacessível. Quanto mais você tenta se encaixar, mais percebe que algo em você se recusa a dormir. E então, num instante de silêncio, a grande pergunta ecoa: por que as pessoas mais inteligentes sofrem mais? Será porque a inteligência amplia a percepção do absurdo da vida? Será porque ela destrói ilusões necessárias para a paz interior? Ou será porque o mundo, construído para os medianos, é incapaz de acolher aqueles que enxergam além? Você talvez já tenha notado, quanto mais pensa, mais solitário se sente. Mas dentro dessa solidão existe algo maior, um convite não apenas ao sofrimento, mas também a uma compreensão que poucos alcançam. Por enquanto, tudo que resta é o peso da pergunta, um peso que não se soluciona com frases motivacionais ou conselhos vazios. Você está diante de um enigma que acompanha a humanidade desde sempre. Quanto mais clara é a visão, mais dolorosa é a vida. E é exatamente aí que começa a nossa jornada.
porque por trás desse sofrimento existe uma raiz oculta, uma explicação que mistura a psicologia, filosofia e o próprio mistério da existência. Para entender por que os mais inteligentes sofrem mais, precisamos mergulhar onde quase ninguém ousa descer, nas raízes invisíveis da psique humana e nas engrenagens ocultas da sociedade. E o mergulho começa agora. Para entender por que as pessoas mais inteligentes sofrem mais, precisamos abandonar explicações simplistas. O sofrimento não nasce apenas da sensibilidade exagerada ou da incapacidade de curtir a vida. Há algo muito mais profundo, quase invisível, que governa esse peso. Algo que a psicologia chama de consciência ampliada e a filosofia antiga já descrevia como a maldição de enxergar o mundo como ele realmente é. Carl Jung dizia que a maioria das pessoas prefere qualquer coisa a encarar a si mesmas. A mente comum evita o confronto com o inconsciente, com a sombra, com os aspectos obscuros da própria natureza. Mas a mente mais inteligente não consegue se esconder tão facilmente. Ela percebe contradições em seu comportamento, vê incoerências nos outros, sente a presença da sombra mesmo quando tenta ignorá-la. Esse olhar mais penetrante faz com que a vida nunca seja simples, porque a simplicidade depende de certa cegueira. Imagine caminhar por uma cidade onde todos usam máscaras. Eles não apenas usam, acreditam ser os rostos reais. Só você percebe que são disfarces frágeis. Como viver sem a mesma ilusão que protege os outros? Como amar, trabalhar, sonhar, sem esquecer constantemente que tudo é, em alguma medida, uma encenação? Essa é a primeira raiz. A inteligência desmascara. E ao desmascarar, destrói os mecanismos de defesa que protegem contra a dor existencial. Schopenhauer via a vida como um ciclo incessante de desejos e frustrações, uma roda de sofrimento sem fim. Para ele, quanto mais clara é a consciência, mais evidente se torna essa tragédia. Uma mente mais aguçada não consegue se iludir com promessas fáceis de felicidade. Ela sabe que cada conquista, por maior que seja, inevitavelmente perderá seu brilho. O prazer nunca dura. O vazio sempre retorna. Assim, a pessoa inteligente se vê presa num jogo que já entende ser impossível de vencer. Nietzsche, por outro lado, via o sofrimento não apenas como inevitável, mas como essencial. Para ele, viver de maneira plena significava abraçar a dor, transformá-la em força criadora. Mas aqui está a questão. A maioria não está preparada para tal transformação. O peso inicial do sofrimento, antes de virar energia criadora, é paralisante. E muitos dos mais inteligentes ficam presos exatamente nesse limbo, conscientes demais para viver na ignorância, mas ainda incapazes de transmutar a dor em potência. Mas não é só filosofia. A psicologia moderna confirma que pessoas com maior inteligência verbal e emocional tendem a experimentar níveis mais altos de ruminação. Isso significa que elas não apenas percebem mais, elas ficam presas em ciclos intermináveis de análise. Enquanto outros deixam passar, elas mastigam cada detalhe, cada erro, cada perda. O que poderia ser apenas um pequeno contratempo se transforma em um labirinto mental sem saída. Gabor Maté, estudando vícios e traumas, mostrou como a sensibilidade elevada, muitas vezes associada a uma mente mais criativa e inteligente, torna o indivíduo mais vulnerável à dor psíquica. Essa sensibilidade é como uma antena. Capta frequências que os outros nem percebem. Mas captar mais significa sofrer mais, sentir mais profundamente e, muitas vezes, não ter ferramentas emocionais para lidar com esse excesso. Há ainda uma raiz social. Aldous Huxley escreveu sobre a ditadura do conforto, como as sociedades modernas fabricam distrações incessantes para manter as massas satisfeitas. Quanto mais inteligente alguém é, mais percebe o truque. Enquanto muitos se contentam em passar horas imersos em entretenimento superficial, a mente lúcida sente o vazio desse anestésico. O resultado é um desencontro constante, viver em um mundo projetado para a mediocridade, quando sua própria percepção exige mais profundidade. Jean-Paul Sartre falava da náusea, essa sensação existencial de estar condenado à liberdade sem qualquer guia absoluto para nossas escolhas.
A inteligência intensifica essa náusea, porque elimina as ilusões que poderiam servir de bússola. Para o inteligente, não há Deus que garanta o sentido. Não há tradição que resolva todas as dúvidas. Não há promessa de estabilidade eterna. Tudo é construção humana, frágil e temporária. E essa clareza é dolorosa. Portanto, o problema oculto não está em pensar demais, como se costuma dizer. Está em ver demais. A inteligência é uma lente que amplia tanto a beleza quanto o horror do mundo. E enquanto a maioria filtra naturalmente o que não suporta, os mais inteligentes sofrem porque não conseguem desligar a visão. Eles percebem o sofrimento alheio nas entrelinhas, enxergam a falsidade nas relações sociais, notam a vacuidade das promessas de sucesso. E quanto mais percebem, mais se distanciam da vida cotidiana, que depende justamente de não enxergar tanto. Mas há uma consequência ainda mais profunda, a identidade. Quando você vê demais, começa a questionar quem você realmente é. Será que você é apenas um personagem interpretando papéis para se encaixar? Ou existe algo além das máscaras? Essa busca incessante pelo eu real é uma das maiores fontes de sofrimento. A maioria não se incomoda em viver como cópia de um modelo social, mas a mente inteligente não aceita cópias. Ela exige autenticidade. E na busca pela autenticidade, descobre algo perturbador. Talvez não exista um eu fixo, mas apenas fragmentos em constante mudança. Essa realização, em vez de libertar, pode afundar ainda mais no desespero. A segunda raiz, então, é essa. A inteligência fragmenta a identidade. E juntas, essas duas raízes, desmascarar o mundo e fragmentar o eu, cria um tipo de sofrimento quase impossível de explicar a quem não o sente. No entanto, ainda não chegamos ao coração do problema. Porque se essas são as raízes, elas também se ramificam em consequências invisíveis que moldam silenciosamente a vida pessoal e coletiva. Consequências que fazem o sofrimento dos mais inteligentes não ser apenas individual, mas também social, quase civilizacional. E é para essas consequências ocultas que vamos olhar a seguir. O sofrimento dos mais inteligentes raramente é visto em sua verdadeira profundidade. Aos olhos dos outros, ele parece apenas mau humor, melancolia ou excentricidade. Mas, por baixo, há um conjunto de consequências invisíveis que se espalham como raízes em todas as áreas da vida. Relacionamentos, escolhas profissionais, saúde mental, visão de mundo. Essas consequências não são superficiais. Elas moldam destinos inteiros. E talvez você já tenha sentido algumas delas sem conseguir nomeá-las. 1. A solidão como condição inevitável. O primeiro efeito invisível é a solidão. Não a solidão física, mas aquela mais cruel. Estar rodeado de pessoas e ainda assim sentir-se isolado. Quando você percebe nuances que os outros não veem, é como se falasse um idioma diferente. Você tenta compartilhar suas reflexões, mas elas parecem pesadas demais, complexas demais, até incômodas para quem prefere manter a superfície intacta. Então, você aprende a se calar. Aos poucos, a mente inteligente se torna um observador silencioso, escondendo a sua profundidade para não assustar. Esse silêncio, porém, tem um preço: o sentimento de nunca ser verdadeiramente compreendido. E há um paradoxo aqui. O desejo de conexão aumenta na mesma medida em que a capacidade de conexão diminui. Você quer se aproximar, mas não sabe como, porque aquilo que constitui seu mundo interior raramente encontra espelho no outro. 2. O peso da hiperconsciência. Outro efeito é a hiperconsciência. Pessoas mais inteligentes raramente vivem o presente em estado bruto. Cada momento atravessado por reflexões, análises, camadas de significado. Imagine assistir a um pôr do sol. A maioria simplesmente contempla a beleza. Já a mente mais afiada percebe a transitoriedade, a fragilidade do instante, a inevitabilidade do fim. O belo se mistura ao trágico e o prazer é diluído pela consciência de que vai desaparecer. Esse excesso de percepção mina o sabor da vida cotidiana. Coisas simples, que deveriam trazer alívio, vêm carregadas de complexidade. É como se a mente não permitisse que nada seja apenas o que é. 3. A armadilha da ruminação.
A neurociência mostra que cérebros mais inteligentes apresentam maior atividade em regiões associadas à imaginação e à memória. Isso significa maior capacidade de criar cenários, mas também maior risco de ficar preso neles. É a ruminação. Revisitar erros passados, imaginar diálogos que nunca aconteceram, projetar catástrofes futuras. A mente não encontra repouso, porque é habilidosa demais em construir mundos internos. O resultado é ansiedade crônica, insônia, desgaste emocional. A inteligência que deveria libertar se transforma em prisão. 4. A incompatibilidade com o mundo moderno. Aqui entra a consequência social. A sociedade contemporânea é construída sob o culto à velocidade, ao consumo e à superficialidade. Para sobreviver nesse ecossistema, é preciso aceitar distrações constantes, trabalhar em tarefas repetitivas, acreditar em narrativas simplificadas. Mas a mente mais lúcida rejeita tudo isso. Ela percebe o vazio por trás do consumo, a arbitrariedade das regras sociais, a manipulação dos sistemas de poder. O choque é inevitável. Ou você se adapta e sente que está se traindo, ou se mantém fiel à sua visão e paga o preço do isolamento e da inadequação. É por isso que tantos intelectuais, escritores e pensadores ao longo da história foram considerados excêntricos, loucos ou perigosos. Eles não se encaixavam porque enxergavam o que a sociedade não queria ver. 5. O desgaste existencial. Todas essas consequências convergem em uma só, o desgaste existencial. Não se trata apenas de tristeza, mas de uma exaustão diante da própria vida. Você percebe que nada é eterno, que cada vitória é temporária, que cada amor carrega a semente da perda. Você entende que até mesmo sua identidade é instável, fragmentada, e essa lucidez constante corrói a motivação de viver como se tudo tivesse sentido garantido. Nietzsche descreveu esse estado como o deserto do niilismo, quando todas as crenças caem, mas ainda não há força suficiente para criar novos valores. É um vazio paralisante, onde a inteligência parece apenas aprofundar a ferida. 6. O paradoxo da empatia. Curiosamente, quanto mais inteligência, mais empatia. Ao perceber as nuances do sofrimento humano, você sente dores que não são suas. Mas essa sensibilidade, que poderia aproximar, muitas vezes distancia. Porque sentir a dor do outro não significa que o outro sinta a sua. Você percebe injustiças, misérias e absurdos que os outros ignoram, e essa percepção o torna incapaz de viver com leveza. A compaixão se transforma em fardo. O preço invisível. Essas consequências não aparecem em diagnósticos médicos, nem são facilmente detectadas por quem está de fora, mas modam de maneira decisiva a vida de quem carrega esse tipo de consciência. O que é visto como frieza pode ser apenas exaustão. O que parece arrogância pode ser a tentativa de proteger-se da incompreensão. O que chamam de pessimismo pode ser apenas o realismo que ninguém mais suporta encarar. E talvez o mais cruel seja este detalhe. Muitas dessas consequências não são opcionais. Você não escolhe ver o que vê, nem pensar como pensa. A mente mais lúcida não tem botão de desligar. A urgência de escapar. Mas o que acontece quando todas essas forças se acumulam? Quando a solidão, a hiperconsciência, a ruminação, a incompatibilidade social e o desgaste existencial se unem em um só corpo? O que acontece é perigoso. Muitos se refugiam em vícios, anestésicos, distrações cada vez mais intensas. Outros caem em depressões silenciosas que ninguém percebe porque acreditam que eles são fortes. É por isso que entender esse mecanismo é urgente. Porque se a inteligência é uma faca de dois gumes, é preciso aprender a usá-la de maneira que não destrua o próprio portador. E essa é a transição inevitável. Até aqui, vimos as raízes e as consequências invisíveis. Mas a pergunta permanece: há como se libertar? É neste ponto que surge a rebelião. A possibilidade de virar o jogo, de transformar o peso da consciência em uma força criadora, em vez de uma condenação. E é para essa rebelião que nos voltamos agora. O sofrimento dos mais inteligentes parece inevitável, mas só até que se perceba uma coisa:
Ele não é uma sentença, é uma convocação. Cada dor, cada isolamento, cada noite em que você não conseguiu dormir porque sua mente não parava de questionar, tudo isso pode ser visto como prisão ou como chamado. Mas para transformar prisão em liberdade é preciso algo radical, uma rebelião contra a própria forma de pensar. 1. A coragem de abraçar a sombra. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. A primeira rebelião não é escapar da dor, mas aceitá-la. Isso soa paradoxal, mas é exatamente isso que separa os que afundam dos que transcendem. A mente inteligente sofre porque tenta lutar contra a sombra, contra o absurdo, contra a imperfeição da vida. Mas a verdadeira libertação vem quando você deixa de resistir e começa a integrar. Em vez de negar sua ansiedade, você a observa. Em vez de se envergonhar da solidão, você a acolhe como parte do caminho. Em vez de fugir do vazio, você o encara até que ele revele não apenas desespero, mas também espaço. O espaço para criar. 2. O poder de criar valores. Nietzsche ofereceu talvez a maior das armas contra o sofrimento inteligente: o poder de criar valores. Se o mundo não tem sentido intrínseco, então cabe a você atribuí-lo. Se não há Deus que dite seu destino, então você é o Criador. Essa é a rebelião máxima: transformar o niilismo em força ativa. Não mais perguntar qual é o sentido da vida, mas afirmar: eu escolho dar sentido. Histórias de grandes criadores, artistas e pensadores mostram isso claramente. Dostoiévski, diante do pelotão de fuzilamento, encontrou uma fé renovada no valor da vida. Viktor Frankl, em campos de concentração, descobriu que mesmo na dor mais insuportável, é possível construir propósito. O que os unia não era a ausência de sofrimento, mas a habilidade de transformar o sofrimento em fundação. 3. A prática da imperfeição. A sociedade moderna ensina que a felicidade está em eliminar falhas. Mas a mente lúcida precisa se libertar desse mito. Rebelião significa aceitar que não há vida perfeita, nem mente perfeita, nem resposta final. A prática é viver em diálogo com a imperfeição ao invés de tentar vencê-la. É rir de si mesmo quando a ruminação o domina. É encontrar beleza mesmo quando a consciência insiste em mostrar o trágico. É permitir que algo seja simples, não porque é simples em essência, mas porque você escolhe não complicar. Essa escolha é revolucionária. 4. A estratégia da transmutação. O sofrimento não precisa ser eliminado. Ele pode ser transmutado. Os mais inteligentes têm a capacidade de perceber conexões ocultas, de criar narrativas poderosas, de ver padrões invisíveis. Quando essa energia, em vez de ficar presa em ruminações, é direcionada à criação, ela se torna combustível. É o que Nietzsche chamava de amor fati. Amar o destino. Não suportar o que acontece, mas transformar em obra, em arte, em filosofia, em ato. Frida Kahlo transformou sua dor em pintura. Kafka fez de sua angústia a linguagem de uma geração. Gabor Mate fez de sua experiência com trauma uma nova forma de medicina humana. A inteligência só encontra paz quando cria, porque criar é transformar o peso em expressão. 5. A comunidade dos desajustados. Outra forma de rebelião é perceber que você não está sozinho, mesmo quando parece estar. Ao longo da história, aqueles que enxergaram demais sempre se sentiram deslocados, mas também sempre se reconheceram uns nos outros. A comunidade dos desajustados é invisível, mas real. Artistas, filósofos, escritores, cientistas que ousaram ver além e pagaram o preço. Conectar-se com essas vozes, pela leitura, pela arte, pelo diálogo raro e profundo, é encontrar um lar mental. Não um lar de conforto fácil, mas de compreensão verdadeira. 6. O gesto da recusa. Huxley alertava que as massas seriam controladas não pela força, mas pelo prazer, pelas distrações que amortecem a consciência. Rebelião significa
recusar-se a ser anestesiado. Não significa isolar-se do mundo, mas escolher conscientemente quais ilusões você aceita e quais rejeita. É desligar o excesso de estímulos para recuperar sua própria mente. É ter a disciplina de não ceder sempre ao conforto imediato, mas buscar experiências que nutram sua profundidade. Essa recusa pode parecer pequena, mas é o início de uma liberdade maior. 7. O retorno ao presente. Por fim, talvez o passo mais difícil para a mente inteligente. Parar de viver em 10 tempos ao mesmo tempo e retornar ao instante. O presente não resolve todos os dilemas, mas oferece um solo onde a mente pode descansar. Meditação, contemplação, práticas simples de estar aqui e agora são ferramentas que não apagam a consciência, mas a ancoram. Porque só quando o pensamento encontra repouso é que a visão deixa de ser maldição e se torna clareza. A revolução silenciosa. Esses atos de rebelião não acontecem de uma vez. São gestos diários, silenciosos, quase invisíveis para os outros. Mas cada vez que você escolhe abraçar sua sombra em vez de fugir dela, criar em vez de ruminar, aceitar a imperfeição em vez de resistir, você se torna menos prisioneiro da sua própria inteligência. A rebelião não elimina o sofrimento, mas o transforma em campo fértil. E, pouco a pouco, a mente que antes parecia condenada descobre que pode ser livre, não apesar de sua lucidez, mas graças a ela. A preparação para a verdade final. Mas ainda há algo mais. Todas essas práticas são apenas o início, os primeiros passos de uma liberdade maior. Elas mostram que é possível transformar o fardo da inteligência em combustível. Mas a questão final continua aberta. Qual é a verdade última escondida por trás desse sofrimento? Existe um ponto em que tudo faz sentido? Em que as dores se revelam não como falhas, mas como parte de uma trama maior? É exatamente isso que vamos explorar agora. A realização final. A revelação mais poderosa que transforma a visão do sofrimento para sempre. Imagine que, depois de anos carregando o fardo da lucidez, você finalmente chega ao limite. Não há mais distrações que anestesiem, nem ilusões que sustentem. Tudo parece vazio, nu, desprovido de propósito. A inteligência o levou até a beira do abismo. E você olha para baixo, esperando apenas a escuridão. Mas, de repente, algo muda. Você percebe que o abismo não é apenas ausência, é também espaço. Espaço para cair, mas também para voar. Essa é a realização mais poderosa. O sofrimento da mente lúcida não é falha, é o próprio portal para a liberdade. 1. A dor como linguagem da vida. O erro da maioria é acreditar que sofrimento é sinal de que algo está errado. Mas, para quem enxerga mais, a dor é linguagem. É o modo como a existência revela seus segredos. Schopenhauer via o sofrimento como a essência da vida, e muitos o interpretaram como pessimista. Mas o que ele realmente mostrou é que só ao encarar essa essência é possível romper com a ilusão e ver a realidade sem véus. Nietzsche foi além. Não apenas aceitar a dor, mas transformá-la em celebração. O sofrimento é o cadinho que molda o espírito criador, que destrói para abrir espaço para o novo. O que antes parecia peso insuportável começa a ser visto como sinal de vitalidade. A dor não é inimiga, é a prova de que você está desperto. 2. O privilégio da consciência. Você poderia ter nascido indiferente, anestesiado, incapaz de enxergar além das aparências. Mas não, você recebeu o dom e o fardo da consciência. E aqui está a revelação. O sofrimento dos inteligentes não é maldição, mas privilégio.
É a oportunidade rara de ver a vida não como uma sequência de tarefas automáticas, mas como mistério em aberto. Sim, essa consciência dói, mas é exatamente ela que permite criar, amar de forma profunda, compreender o outro além das máscaras, sentir a beleza de maneira mais intensa. A mente comum sobrevive. A mente desperta realmente vive. 3. O paradoxo da leveza encontrada no peso. Talvez o mais surpreendente seja que, ao aceitar o sofrimento como parte do caminho, algo inesperado acontece. Leveza é um paradoxo. Quanto mais você tenta fugir da dor, mais ela cresce. Mas quando você a encara e a integra, ela se transforma, deixa de ser inimiga e passa a ser combustível. É como carregar uma mochila pesada durante uma longa jornada. No início, parece um castigo, mas com o tempo você percebe que os objetos dentro dela são exatamente os que tornam a viagem possível. A inteligência funciona da mesma forma. O peso de ver demais se converte em clareza, em liberdade, em possibilidade de escolher uma vida com mais autenticidade. 4. A criação de um novo mundo interior. Ao longo da história, foram sempre os que sofreram mais profundamente que criaram as obras mais transformadoras. Dostoiévski, Kafka, Van Gogh, Nietzsche e Kahlo, todos transformaram a dor em expressão. E aqui está a verdade. Não é apenas possível suportar o sofrimento da inteligência, é possível usá-lo para construir um mundo interior tão vasto que nenhum vazio externo poderá destruí-lo. A rebelião contra o absurdo se torna criação. O desespero se torna arte. O isolamento se torna visão. 5. A revelação final. Você é o próprio sentido. Depois de toda a análise, todas as perguntas, todas as noites insones, chega-se à realização final. O sentido da vida não está lá fora, esperando ser encontrado. Ele nasce dentro de você. Você sofre mais porque vê mais, mas é exatamente porque vê mais que pode criar mais. Não existe manual, não existe resposta universal. A vida não entrega sentido pronto. Ela lhe dá apenas o palco, o vazio, o abismo. O resto é criação sua. Essa é a liberdade radical que Sartre descrevia. Você está condenado a ser livre. Mas dentro dessa condenação está o maior presente que a existência pode dar. A chance de escolher quem você será, não apesar do sofrimento, mas através dele. A conclusão poética. Feche os olhos e imagine por um instante que toda a sua dor, cada crise de ansiedade, cada momento de solidão, cada pensamento incômodo, não foi um acidente, mas um chamado. Um chamado para despertar, para ver, para não viver no automático. Você não sofre porque é fraco, você sofre porque é lúcido. Você não carrega um defeito, você carrega um facho de luz tão intenso que às vezes queima a si mesmo. E talvez seja exatamente isso que os grandes pensadores sempre tentaram nos dizer, que o sofrimento da mente desperta é, no fundo, a prova de sua grandeza. O convite final. Agora, resta apenas a escolha: continuar vendo seu sofrimento como condenação ou aceitá-lo como nascimento. Porque, no fim, não se trata de evitar a dor, mas de torná-la fértil. Não se trata de fugir do peso, mas de aprender a dançar com ele. E quando você fizer isso, descobrirá algo assombroso. Os mais inteligentes sofrem mais, sim, mas também são os únicos capazes de transformar esse sofrimento em algo que ultrapassa a própria vida. E aí, finalmente, entenderá: o fardo nunca foi maldição, sempre foi um presente disfarçado.